Salve a todos com a paz do Senhor, meu nome é Alex da Costa, esse é o nosso blog A Sua Igreja. Quero agradecer as muitas visitas ao nosso blog. Você pode estar acessando o nosso blog digitando asua-igreja.blogspot.com. Gente, passamos situações essa semana que passou muito diferente, porque postamos três ou quatro vídeos em um grupo e muitas pessoas, gente, começaram a falar um monte, a criticar, chamar de endemoniado, chamar de semente do mal, para ir na sexta-feira na oração forte, né, insinuando que eu tenho demônio. Postei o vídeo, as pessoas, não, mas eu não entendo, você fala muitos versículos em meia hora, né? Meia hora acho que de vídeo. Então o que acontece, gente? As pessoas quebram o mandamento, quebram as escrituras, vão contra a palavra de Deus. Deus envia pessoas para falar a verdade. E elas são levadas a ser chamadas, né, de endemoniadas. Mas o que acontece, gente, que a palavra de Deus ela está sendo esquecida. Por que será que quando a gente começa a falar de Deus, da palavra de Deus, as pessoas começam a falar que a gente tem demônio? Começam a falar que a gente é perturbado, que a gente precisa de ajuda, que a gente não está batendo bem das ideias, sendo que a gente está lendo a Bíblia. A gente não está lendo um outro livro, a gente não está lendo, sabe, pensamentos ou humanos, mas sim aquilo que vem de Deus. Abre aí em 1 Coríntios 13, versículo 11. E aí as pessoas começam, sem argumento bíblico, elas começam a dizer assim: seu endemoniado, seu perturbado, seu não sei o que, vai receber uma oração forte, você está cheio de demônios. E eles não trazem a palavra. Eles escutam a verdade, eles se calam para a verdade e não dizem nada, dão risada, zombam, chamam de demoniado, que eu já falei. Fica a roda dos escarnecedores, mais ou menos tinha muita gente na sala, né? Tava ali num grupo no Facebook. Então muitas pessoas entraram ali ao mesmo tempo. Todas falavam daqui, falavam de lá. Mandaram abrir igreja para ver se enche. Olha, a palavra diz que muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Por mais povo que tenha qualquer igreja, muitos são chamados, poucos escolhidos. Ó, 1 Coríntios 13, 11 diz assim, ó: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então, a palavra diz aqui em 1 Coríntios 13, 11, que quando a gente era menino, gente, a gente falava como menino. A gente vê as pessoas, quando elas não têm argumento, elas querem chamar de demoniado, falar que não tem o Espírito Santo, mandar ir tomar uma oração forte, falar que está precisando de ajuda, falar que quer bater. Até um amigo entrou e falou assim: e aí, como é que tá? Como é que foi lá na sala? Eu falei: nossa, o pessoal está descendo a lenha. Ele diz assim: olha, se eles puderem, eles até agridem. Então, gente, e aí diziam assim, né, como falar do Templo de Salomão: ah, mas vai se cumprir mesmo se não for o fulano que construiu, o outro vai construir. Então, assim, estão debaixo do erro, estão enxergando o erro, conhecem Deus, mas não se voltam para Deus. E aí nós temos a palavra, nós colocamos a palavra aqui no nosso blog, sempre. Toda semana praticamente tem uma palavra, mais de 200 vídeos, graças a Deus por isso. E as pessoas, elas veem o erro
Elas veem o caminho errado, mas elas não querem se consertar, elas não querem mudar de direção, elas não querem se converter. E a palavra diz assim, quando eu era menino, eu falava como menino, mas a partir do momento que eu passei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então até quando você que está ouvindo essa palavra vai falar como um menino, vai agir como um menino e não vai abandonar as coisas de menino? Sabe, Deus espera de nós que haja um crescimento, assim como ele disse para os profetas, né? Para um profeta ele diz assim, ó, não diga sou uma criança. Então, Deus, ele quer de você e de mim que a gente venha a ser adulto, né? Que a gente venha, espiritualmente falando, uma pessoa que compreenda as coisas de Deus, sabe o que é de Deus, sabe o que não é de Deus. E até quando, né, as pessoas vão ser meninos, né, não vão abandonar as coisas de menino. Nem assim, essas coisas, gente, é muito infantil. Sabe, uma pessoa de Deus, no começo, eu vou falar pra vocês, no começo era difícil, eu me abatia muito, sabe? E eu me abatia demais. Eu falava, nossa, será que eu tenho demônio? Mas a gente começa a ver a trajetória dos profetas, dos servos de Deus, de Jesus Cristo. Jesus, ele fala assim, olha, se chamaram ele, né, de ter demônios, imagine os servos dele, né? As pessoas que estão ali servindo, que estão buscando ele, vão chamar também. Então, gente, esse tipo de conversa, chamar de demoniado, perturbado, sem o Espírito Santo, isso não passa de um papo de criança. Então você tem que ser homem. Você tem que ser homem, assim como Deus sempre se direcionava às pessoas. Ó, levanta, né? Põe de pé como homem, falarei contigo. Olha, abre em 2 Timóteo 2,15. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Manejar bem a palavra, conhecer a palavra de Deus, conhecer a vontade de Deus, conhecer aquilo, né, que Deus ele tem para a sua vida, para a minha vida. Sabe, saber chegar numa pessoa e aí duas pessoas do grupo, uma, né, começou a me defender, o pessoal já foi pra cima dela. E o outro, ele quis uma amizade, né, não sei se ele vai estar assistindo esse vídeo, e começou a me fazer várias perguntas. E ali, ele viu realmente, não reconhece, né, ainda, mas ele vê que há erros no lugar onde ele está indo. Erros que talvez o que sempre vão se agravando, porque erros que provam que o lugar não amam Jesus, não amam. Jesus falou, aquele que tem meus mandamentos e os guarda, esse é que me ama. E então Deus espera que você não venha a ser menino. Deus espera que você não venha ter com que se envergonhar. Deus espera que você venha manejar bem a palavra da verdade. Então, não, gente, não me incomoda mais as pessoas ficarem me chamando de endemoniado. Não me incomoda, né? No começo me incomodava, né? E a gente vê porque várias vezes Deus ele fala para as pessoas, ó, convertei-vos, João Batista, e Deus enviava a gente para dizer para as pessoas terem que se converter, porque às vezes a palavra ela é, né, estranha, essa palavra, né, se converter, vai se converter, é muito estranho, mas é necessário que as pessoas venham se converter. Em João 8:49, João capítulo 8:49, olha aqui, Jesus respondeu, eu não tenho demônio, antes honro a meu Pai e vós me desonrais. Eu não busco a minha glória, a quem busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, nunca haverá morte. Então, gente, se chamaram, olha aqui, ó,
eu não tenho demônios, antes honro a meu Pai, e vós me desonrais. E é interessante, né, que as pessoas, elas chamam a gente de endemoniado. Olha o que Jesus fala ainda, no capítulo 8, no 43 em diante. Diz assim, ó: por que não entendeis a minha linguagem? Por que não podeis ouvir a minha palavra? Olha só, gente. Sabe, é igual essas pessoas, a gente falando de Deus, elas, sabe, nossa, tipo, falando um monte, assim. Aí Jesus chega aqui e ele diz assim, ó: por que não entendeis a minha linguagem? Por que não podeis ouvir as minhas palavras? Aí, Jesus vai falar assim, ó: por que não entendes a minha linguagem? Por que não podeis ouvir a minha palavra? Vós tende por pai o diabo. Olha só. Aí Jesus, ele deixa claro: vós tem por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. Está entendendo? Quando as pessoas não aceitam a verdade de Deus, Jesus disse que eles têm por pai o diabo. Porque eles não se firmam na verdade como o diabo. Porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso o pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence do pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus. Então você vê que Jesus, ele deixa claro que aquele que não aceita a verdade, a palavra de Deus, tem como pai o diabo, né? Porque não crê na verdade. Ele diz assim, ó: quem é de Deus, escuta a palavra de Deus, por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Então, quero deixar essa palavra para vocês e repetir, né, o que no Evangelho de João 8:49, aqui de Jesus respondeu e disse: eu não tenho demônios, antes honro meu Pai e vós me desonrais. Eu entrego essa palavra nas tuas mãos para que você possa compreender. Se quem não aceita a verdade da palavra de Deus, não sou eu que tenho demônios, mas quem não aceita faz a vontade do Pai deles, né, que não aceitam a verdade, que é o diabo, né? E eu entrego essa palavra nas tuas mãos para que você possa meditar e ouvir e começar a ser uma pessoa de Deus, não ser um menino, né? Manejar bem a palavra de Deus e não fugir igual você sempre faz, não fugir igual muitas pessoas fazem da verdade, que Jesus falou que e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Seja liberto através da palavra de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.